Oi, eu sou a Cris Vieira e eu ajudo mulheres a recomeçar e a superar os desafios em busca da vida que elas sempre sonharam. Hoje eu vou falar de um assunto que é até um pouco difícil para mim falar, que é sobre rejeição. Por que eu não gosto muito de falar sobre rejeição? Porque eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que essa palavra ela trouxe muitos impactos para a minha vida pessoal e que eu vejo muitos impactos nas minhas clientes e na vida das pessoas que eu gosto, né? Quando as pessoas falam para mim, os meus amigos, sobre rejeição e eu não gosto muito de usar esta palavra, mas é uma palavra que está aí no meu dia a dia e como eu ultimamente eu venho ouvindo muito sobre isso, eu decidi que era a hora de gravar um vídeo e falar sobre rejeição. Por quê? Porque quase todo mundo que eu conheço já se sentiu rejeitado pelo menos uma vez. E quando a gente pensa assim, nossa, mas como assim se sentiu rejeitado? Às vezes tem gente que não lembra, né? Mas que quando começa a surgir o assunto, pode ser numa roda de amigos, pode ser numa sessão de coach, pode ser numa mentoria, pode ser com alguma situação da sua vida pessoal que você começa a lembrar de talvez alguma situação na sua vida que você tenha sido rejeitado, né? Eu tive alguns momentos de rejeição na minha vida pessoal, e eu sou muito tranquila para falar deles, né? Eu vou até contar uma história para vocês no final do vídeo sobre um pouquinho de como eu lidava com a minha rejeição e como era a minha vida antes de eu entender que eu teria que encarar, né, esse sentimento de rejeição de verdade, não colocar debaixo do tapete aí como muitas vezes a gente faz. E isso foi um dos motivos também que eu decidi gravar esse vídeo, porque às vezes a gente vai guardando as coisas embaixo do tapete e a gente não tem noção do impacto real disso na nossa vida, né? O quanto isso causa dor, o quanto isso baixa a nossa autoestima, né? O quanto isso faz a gente se sentir inferior, mas inferior ao quê? A quem, né? Em quais situações e como que a gente resolve isso, né? Que é o mais importante, óbvio. Então, queria pedir desculpa um pouco pra minha voz, eu tô com a garganta um pouquinho inflamada. Então, desculpa, esse vídeo minha voz tá um pouquinho mal alterada, talvez seja melhor, talvez seja pior, mas eu decidi que era hora de falar desse assunto. E daí não dava pra esperar minha garganta melhorar, porque não é sobre mim, é sobre a ajuda que eu posso dar e que eu gostaria de ter recebido, então eu tô gravando mesmo assim, tá? Então me desculpem aí pela minha voz. Mas como que eu iria começar falando de rejeição? Eu queria começar a falar desse assunto pensando, né, que você pense, o que é rejeição pra você, né? O que é rejeição? Pensa aí um minutinho, uma situação que você tenha se sentido rejeitado, ou pensa aí o que seria uma rejeição pra você. Então, pensou aí o que é rejeição pra você? Uma situação que você se sentiu rejeitado? Agora que você já parou aí um minutinho e pensou sobre isso, eu queria fazer algumas perguntas aí na cabeça de vocês, né? Quando você se sente rejeitado, ou alguma situação de rejeição, é como se você sentisse que você não é o suficiente, né? Que por mais que você tenha se esforçado, por mais que você tenha dado o seu melhor, né? Ou seja num relacionamento, seja num trabalho, seja numa amizade, seja para os seus pais. Vem aquela coisa de que você não é o suficiente, de que você não é bom o bastante, de que você não é bonito o bastante, de que você não é interessante o bastante. Vem milhões de coisas na cabeça, né? E a gente já parou pra pensar, né? Vocês já pararam pra pensar
que, na verdade, quando a gente sente a rejeição, né, é porque alguma coisa na gente não foi o suficiente ou não é o suficiente. Mas não é o suficiente para quem? Para o outro? Porque a rejeição, quando a gente se sente, é um sentimento que vem do outro para a gente, que a gente deixa que o outro coloque na gente. Então, eu não fui suficiente para alguém, para algum trabalho, para alguma tarefa, para os meus pais? Será que esse é o motivo certo de fazer as coisas? Será que a gente, quando tá num relacionamento, né? E a gente tá dando o melhor da gente, óbvio. Ninguém entra num relacionamento dando o pior de si, né? Você tá dando o melhor de você, mesmo que às vezes não seja o suficiente e esse relacionamento chegue ao fim, né? Porque relacionamentos terminam. E aí, a sensação que vem quando o outro fala, eu não quero mais ficar com você, eu não quero mais sair com você, é que você foi rejeitado. Mas você foi rejeitado pelo outro. Será? Será que o outro tem o poder de te rejeitar? Ou a gente está dando esse poder para as outras pessoas? E aí isso tem uma consequência na gente, porque isso nos diz que estamos fazendo as coisas pelo motivo errado. E quando a gente olha para trás, né, na nossa vida, a gente pensa, talvez essa questão da rejeição tenha sido porque eu fui rejeitada pelos meus pais, porque eu fui rejeitada pelos meus avós, porque eu fui rejeitada na infância, porque eu era magra, gorda, baixa, alta, sei lá. 200 milhões de coisas podem vir a causar na gente um sentimento de rejeição, mas normalmente isso vem da nossa infância e está conectado com os nossos pais. Alguma rejeição familiar, né? Ou por alguma característica física acontece, né? Então tem um histórico aí. Mas se a gente olhar, por exemplo, que quando a gente se sente rejeitado pelos nossos pais, não tem aquela coisa quando a gente tem irmão? Acontece, né? A gente tem o irmão mais velho, mais novo, né? Que é o caçulinha. A gente, no geral, fala que o caçula é o mimado, que os pais fazem tudo, deixam eles fazerem tudo e tal. E aí, o que acontece com o mais velho? O mais velho se sente muitas vezes rejeitado. Isso acontece muito com as crianças hoje e acontecia na minha idade quando eu era criança, né? Piorou pra quem tá no meio. Eu sou do meio. Então imagina a situação, né? De quem tá no meio. Porque o mais velho tem um sempre que puxa saco do mais velho. Porque o mais velho, quando nasce o primeiro irmão, ele começa a se sentir rejeitado. Então alguém da família começa a focar, a dar atenção pro mais velho. Aí, né, nasce o do meio, que no meu caso foi eu, nasci. Daí alguém pegou atenção para minha irmã e alguém focou a atenção em mim, para que eu não me sentisse rejeitada, lógico, e nem a minha irmã. Aí nasceu a minha irmã mais nova. Então, daí a minha irmã mais nova virou o xodó, porque é a caçula. A mais velha, porque era a primeira que tinha nascido, então foi a primogênita, babá, né? E daí o que sobrou para mim de atenção? Né? Então imagina o que acontece aí com os irmãos aí nas famílias e o que aconteceu comigo também por ser a filha do meio. Então imagina que essa rejeição normalmente vem dos nossos pais, mesmo que não tenha sido a intenção deles nos rejeitarem. Às vezes acontece do pai ir embora, da mãe deixar a avó criar, gente, várias questões familiares aí que causam e podem causar esse trauma, vamos dizer, da rejeição, né? E claro que existem várias questões envolvidas e inclusive eu, na minha questão de rejeição, eu, por todos os trabalhos que eu fiz, trabalhos emocionais comigo mesmo, eu tive ajuda, né? Quando eu entendi que eu precisava olhar para isso de verdade, não bastou só eu encarar isso, né? Eu precisei buscar vários tipos de ajuda e busquei, e tá tudo bem, né? E eu acho que isso que é o importante. E graças a Deus que eu tive condições de buscar ajuda. Eu só acho que se tivesse alguém para falar as coisas que eu vou falar hoje aqui, talvez eu teria descoberto mais cedo, talvez teria sido mais fácil para mim lidar com algumas coisas. Mas tá tudo bem, tudo no tempo certo. Então pensa
Se quando a gente tem esse sentimento de que o outro não quer ficar com a gente, então eu não sou suficiente, e daí a gente começa a achar problema na gente. A gente começa a falar, mas o que eu fiz de errado? Ah, mas eu fazia tudo pra esse meu namorado, namorada. Eu fazia tudo pra ela. Eu dei tudo de mim. Ah, mas será que não era bom o suficiente? Mas nunca tá bom. E a gente tem essa sensação que a pessoa rejeitou a gente, mas na verdade é a gente que tá dando esse poder pra ela. E quando a gente tá dando esse poder pra ela, a gente tá dando uma das nossas maiores forças, porque ninguém, na verdade, tem o poder de rejeitar a gente. Por que teria? Se você se aceita como você é, se você tá dando o seu melhor, está fazendo tudo o que você pode, porque você está dando a possibilidade de outra pessoa dizer pra você ou colocar na sua cabeça que você não é suficiente. É porque a gente às vezes não se conhece o suficiente. E isso aconteceu comigo, porque eu não me conhecia o suficiente. Então o valor que as pessoas me davam era o valor que eu aceitava. Então se a pessoa falasse que eu tinha valor pra ela num relacionamento, ou seja, se ela quisesse ficar comigo, como eu não tinha consciência dos meus valores, eu aceitava. Mas também se a pessoa dissesse que eu era a pior pessoa do mundo, eu também aceitava. Porque eu tava dando a condição de uma outra pessoa dizer os meus valores. O que não é verdade. Quando a gente se conhece, a gente conhece os nossos valores. Então a gente sabe quem a gente é. E não importa o que as pessoas façam ou falem, elas não têm o poder de nos dizer qual é o valor que a gente tem. A não ser que a gente dê esse poder para elas. Então, é a mesma coisa quando você está vendendo um serviço, um seu trabalho, né? E aí você fala, ó, isso aí, pensa num trabalho manual. Você que faz um trabalho manual aí, sei lá, costura. Vamos falar de costura. E aí você sabe que costura é um trabalho manual. O quanto você se dedica, o quanto você vai lá, faz com cuidado, tudo bonitinho. E daí quando você vai vender, vem alguém e fala assim que tá caro. Essa pessoa, ela tá só falando que tá caro, porque ela quer um preço. Ela não tá conectada com o seu valor. Ela nem tem condição de dizer qual é o valor de um trabalho que você está fazendo. Porque ela não reconhece esse valor. Porque esse valor é seu. Você sabe o quanto custa para você costurar. Assim como eu, se eu costurar, eu sei o quanto custa para mim costurar. Eu sei qual que é o valor que eu dou para isso. Como que alguém de fora vai vir e falar, nossa, tá caro isso aí, não vale isso? Como? E como eu vou deixar isso me atingir? Tá bom, se você não reconhece o meu valor, muito obrigada, mas esse produto não é para você. E é assim que a gente tem que aprender a fazer na vida da gente. Parar com essa coisa de rejeição, ninguém tem esse poder. A partir do momento que você se aceita, que você sabe o que você está fazendo, que você está dando o meu melhor, o seu melhor, que você está fazendo o que você pode, porque você dá essa opção para as pessoas dizerem qual é o seu valor. E aí você ficar sentindo que você não é bom o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não é interessante o suficiente. Isso eu tô falando num relacionamento, mas imagina numa entrevista de emprego. Eu já fiz entrevista de emprego na minha vida, várias. E já tive esse sentimento de rejeição porque eu não entendia o meu valor. Eu não reconhecia o meu valor. E às vezes as pessoas falavam coisas absurdas, né? Numa vaga de trabalho pra mim, que eu falava, ué, mas não precisa disso, né? Porque uma coisa é a pessoa te dar uma crítica construtiva sobre um trabalho, sobre profissional, que fala, olha, talvez esse skill seu não seja tão bom, você precisa desenvolver melhor, tal. E acontece, a gente tá aqui para aprender. Agora, quando esse feedback faz você se sentir rejeitado, porque imagina você tá fazendo lá 200 entrevistas de emprego, você tá procurando emprego, certo? Então quando você recebe uma negativa, do tipo, não, a gente contratou outra pessoa, porque essa pessoa tem um outro skill, blá, 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 blá. Por mais que você queira a vaga, que você esteja precisando dela, você vai, né, entender que talvez você não tinha aquele skill, talvez você precise trabalhar mais. Mas, às vezes, você não recebe nenhuma resposta.
Não quer dizer que isso não vai fazer você ficar chateado, claro que vai. Porque se você tá procurando um trabalho e você queria muito aquele trabalho, quando a pessoa te liga e fala que a vaga não é sua, você vai ficar chateado. Todo mundo vai ficar chateado se você realmente queria aquele trabalho. Mas isso não pode fazer você se sentir rejeitado, independente do que a pessoa fala. Porque às vezes eles são cruéis em dizer: não, porque olha, você é fraco, a faculdade que você estudou é fraca. Eu acho que você não tem experiência suficiente, né? Como já aconteceu comigo. Eu acho que você, com cabelo amarrado, tem cara de criança. Tipo assim, sabe umas coisas absurdas? Tipo, e aí aquilo me fazia sentir que eu não era suficiente. Talvez eu não me encaixasse naquela vaga. E tá tudo bem, porque às vezes a gente precisa melhorar mesmo em algumas coisas. Agora, não quer dizer que eu não sou suficiente para todas as vagas de trabalho que existem. Não quer dizer que eu sou uma má profissional, né? Quer dizer que eu tenho skills para desenvolver, e óbvio, todos nós temos, mas não quer dizer sempre que que as pessoas estão rejeitando a gente, que a gente não é suficiente para nada, né? Às vezes você só não se enquadra naquela vaga, às vezes aquele trabalho não é para você. Mas quando você sabe o seu valor, você mesmo se fala isso. Você fala, pô, na verdade, eu acho que essa vaga aqui, eu não conheço muito disso. Ou realmente esse skill não é meu forte. Pô, eu tenho que trabalhar isso. Talvez você pense, não, realmente, se eu não ia ser tão feliz fazendo isso. Porque eu não sou tão boa nisso e nisso. Quando você. Mas eu sou top nisso, nisso, nisso. Então tá tudo bem, porque eu vou achar uma vaga que vai reconhecer isso. Mas isso tem que você reconhecer seu valor, para você não dar esse poder para as pessoas, porque aí a primeira rejeição ser meu. Primeiro não que você recebe de trabalho, você cai em depressão. Porque aquilo acabou com o seu dia, acabou com sua semana. E aí você se sente a pior pessoa do mundo. Aí na próxima entrevista você já não tem a mesma confiança. E vira uma bola de neve, né? Isso acontece nos relacionamentos, né? Você termina um relacionamento, sei lá, a pessoa te traiu, né? Acontece nas melhores famílias. Daí, gente, traição não diz sobre você, desculpa. Traição diz sobre o outro. Não importa o que tá acontecendo no seu relacionamento. Porque às vezes o relacionamento não tá bom. E o relacionamento são duas pessoas, tá? Mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que às vezes a pessoa trai. E aí você sente, tipo, eu não sou bonita o suficiente, por isso que ele me traiu. Tem cabimento? Não, o cara te traiu porque ele quis te trair. Fato, não, tipo assim, por mais que tenha problemas na sua relação e o relacionamento são as duas pessoas têm que tentar resolver ou não tentar resolver. Agora, a partir do momento que você toma atitude e vai trair, gente, eu não tô julgando aqui se é certo ou errado traição, tá? Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo é que quando ocorre uma traição e você fica se sentindo, eu não sou bonito o suficiente, eu não sou suficiente pro cara, eu não sou isso, mas se eu tivesse feito aquilo, mas se eu cuidasse melhor, blá, 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 tipo, todas essas coisas poderiam melhorar o seu relacionamento, mas a culpa, a responsabilidade, eu nem gosto de usar a culpa, da traição é de quem fez. E por mais que as coisas precisem de ajuste, não quer dizer que a pessoa tá te rejeitando. Simplesmente, talvez, ela já não seja mais compatível com você. Não quer dizer que você não é suficiente pra ela mais. Talvez não seja mesmo. Mas você é suficiente pra você, então, muito obrigada. Vai ser feliz. Agora, para de toda vez que o cara te trai, você sentir que ele tá te rejeitando. Fica você com você. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar com você. E aí não se culpe, não fica assim, não sou suficiente, não sou. Não fica. Olha pra você, conheça o seu valor e reconheça que a pessoa que está procurando outra pessoa fora do relacionamento, ela não reconhece o valor que você tem. Ela não vê isso. Então não deixe que ela coloque valor em você e diga, eu te traí porque você tá gorda. Cara, não, né? Não tem nada a ver com você.
Isso tem a ver com a pessoa que fez. Então não fica nessa de, mas ele me rejeitou porque eu tô gorda. Fica achando problema pra onde não tem. Ou porque eu sou magra, tô só dando exemplo, tá? Ou porque sou alta, porque sou morena, né? Porque sou branca. A gente fica procurando, né? Procurando coisa pra se sentir rejeitada. Não, eu me aceito do jeito que eu sou. Se a pessoa não quer ficar comigo, tá tudo bem. Não dou o poder dela me dar o valor. Não dou. Dela dizer o que é mais importante, o que é válido em mim. Não. Eu sei o que é válido em mim. Eu sei a pessoa que eu sou. Se a pessoa que não quer ficar comigo não sabe, ok. Nem vou tentar convencer ela. Mas também não dou o poder dela me rejeitar. Por quê? Eu não me rejeito, me aceito. Sabendo de todas as coisas que eu tenho. De novo, não tô julgando se a atitude da pessoa é certa ou errada. A escolha do outro é a escolha do outro, gente. A nossa escolha de eu escolho não me sentir rejeitada mais. Tá ligada a eu saber o que eu mereço. Porque se eu sei quem eu sou, se eu sei o que eu mereço, eu não dou poder pra ninguém me rejeitar. Porque eu não vou ser o valor que o outro me dá. Eu sou o que eu sou. Seja bom ou ruim. Então eu falo muito disso em relacionamento. Eu falo muito disso de rejeição de família, de amigos, mas acontece em emprego, acontece em todas as situações. A gente se sente rejeitado pelos amigos. Então, assim, gente, reconheça o seu valor, o seu senso de merecimento. O que você merece. E aí, para de fazer as coisas pra ganhar o amor dos outros. Para que as pessoas te aceitem, porque você está fazendo as coisas pelo motivo errado. E isso tá destruindo a sua autoestima. Porque isso vai causando dor. Dor, 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 dor. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal. E depois vou falar de uma cliente. Então, na minha vida, por exemplo, eu me sentia rejeitada pelos meus pais. Né? Eu tenho uma história aí no meu nascimento de que quando minha mãe ficou grávida, tinha várias coisas acontecendo, tal, na vida dela. Enfim, eu acho que eu até conto essa história em outro vídeo sobre se aceitar. E a minha mãe, na verdade, ela me rejeitava, mas ela estava num momento difícil quando eu nasci, né? E eu entendo isso hoje. E isso trouxe consequências pra mim, porque eu sempre achei que a minha mãe não me tratava como as minhas irmãs, né? Nem o meu pai também, mas o meu pai era mais. E eu fui crescendo com essa coisa de, tipo, ter que fazer as coisas pra que eles gostassem de mim, né? Então eu fazia tudo que eles queriam. E eu queria também, óbvio, porque eu queria que eles me amassem. Então eu fazia. E isso, né? Eu cresci assim, me trouxe coisas maravilhosas, né? Mas isso trouxe um impacto negativo na minha vida, nas minhas relações amorosas. Nas minhas relações amorosas, né? Porque eu inconscientemente trouxe isso para as minhas relações e eu fazia de tudo para as pessoas porque eu achava que assim as pessoas iam gostar de mim, né? Mas eu não era suficiente. Era o que eu sentia, né? Quando alguma relação minha terminava, independente de quem terminou, tá? Mesmo se era eu não me sentia suficiente. Eu achava que eu não era suficiente, que tava faltando alguma coisa em mim, que eu não era bonita, várias coisas. Mas o que mais era impactante em mim é que conforme
eu fui vivendo, eu fui sentindo que além de eu não ser suficiente, eu não merecia as coisas. Então, eu não tô nem falando das relações, eu tô falando de todas as coisas que eu conquistei na minha vida, né? Então, eu conquistei várias coisas na minha vida, estudando, conhecimento, esporte, várias coisas, né? Só que eu nunca reconhecia isso. Eu sempre achava que tava faltando alguma coisa. E tava faltando. Então eu tava sempre fazendo várias coisas, sempre uma coisa a mais. E normalmente era uma coisa diferente. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, porque eu tava sempre querendo mais, porque o que eu tinha eu sempre achava que não era suficiente. Mas o que eu tinha para oferecer não era o que eu tinha dentro de mim, era o que eu tinha para oferecer. Eu achava que todas as coisas que eu tinha conquistado na minha vida não era porque eu era merecedora, não era porque eu tinha lutado, não era porque eu tinha batalhado. Na verdade, eu achava que era tipo, ai, sorte. Fui sortuda, né? Quando alguém gostava de mim, se interessava por mim, não importa quem era essa pessoa, podia ser o lixo, podia ser boy lixo. Eu falava, nossa, mas eu sou tão sortuda dessa pessoa gostar de mim, me achar bonita, me achar interessante. Gente, tem cabimento isso? Qualquer pessoa me colocava valor. Qualquer pessoa. E isso impactou minha vida como um todo, né? Minha vida profissional, eu não reconhecia o meu valor profissional, eu não reconhecia o meu valor pessoal, né? E isso impactou todas as minhas relações. Isso acabou com a minha autoestima. Porque imagina, se as pessoas que eu nem conhecia falavam as coisas pra mim, eu já aceitava como se aquilo fosse meu valor, imagina quando eu me apaixonava. Ou quando os meus pais falavam alguma coisa. Meu, aquilo era, tipo, entrava aqui, ó, pá, na minha cabeça, e eu falava, não, realmente eu sou isso. Porque eu não reconhecia meu valor, então eu era o que o outro falava. Então imagina o quanto eu sofri com isso. Porque as pessoas falavam que eu era coisas absurdas. Boas e ruins. Às vezes eu nem era boa e eu nem era aquilo. Mas ruins, isso trouxe um impacto negativíssimo pra minha vida, porque eu me sentia que eu não merecia nada. E aí, quando eu tinha uma migalhinha, sabe, pensa migalha de pão, sabe migalha de pão? Pensa migalha de pão. Quando alguém joga uma migalhinha de pão pros pombos, né? Joga pra pombinha lá. Não façam isso, tá? Mas uma migalhinha de pão, sabe? Aquela migalhinha, abre o pão francês, pega o miolo, que você dá pro seu bichinho, aquela migalhinha. Então, eu achava que qualquer migalhinha pra mim era suficiente. Seja no mundo profissional, seja no meu mundo pessoal. Então, imagina quantas coisas na minha vida foram impactadas. Muitas. E no meu profissional, era assim. Eu era uma puta profissional, mas qualquer migalhinha que eu recebia, tava bom. E às vezes eu brigava, tá? Eu era a pessoa que às vezes brigava pra ser promovida, tal, porque eu mostrava os meus resultados. Eu entregava resultados. Mas, né? Me davam uma migalhinha e eu aceitava. Mesmo assim, eu era super bem sucedida na minha vida profissional. Continuo sendo. Mas eu não tinha senso nenhum de merecimento. Eu achava que a pessoa tava, era tão legal, a empresa era legal, meu chefe era legal. Entendeu? E eram, mas muitas vezes eu não reconhecia que era graças ao meu esforço, graças a quem eu era, a profissional que eu era. E a mesma coisa no relacionamento. Eu dava tudo de mim, tudo que eu podia. E aí qualquer migalhinha, eu achava, pá, pum, pessoa tão boa comigo. Gente, isso é reciprocidade. E eu nem tinha reciprocidade nos meus relacionamentos. Demorei pra perceber isso. Só que quando eu percebi,
tanto relacionamento amoroso quanto amizade, eu fui adaptando, ajustando isso. Porque, né? Eu mereço, eu sei o que eu mereço. Mas sabe quando isso mudou? Né? Quando isso começou a mudar. Quando eu comecei a falar, olha, tem alguma coisa errada aí. Não quero ficar recebendo migalha de pão e achando que eu tô recebendo prêmio Nobel. Você não quer me dar nada, tá tudo bem. Mas se você quer me dar alguma coisa, vamos ver. Vamos ver qual é o valor. E aí eu percebi que a minha rejeição, ela estava ligada ao valor que eu não me dava. Então é por isso que eu me sentia rejeitada quando as pessoas não me reconheciam, não faziam as coisas que eu queria, não queriam ficar comigo. E a minha autoestima já tava lá um lixo do lixo, então, imagina, pra alguém que não tem autoestima nenhuma. Tudo que as pessoas falavam, eu levava como verdade. Então, se a pessoa falasse que eu era louca de pedra, eu aceitava que eu era louca de pedra e por isso que a pessoa não queria ficar comigo. Faz sentido? E aí eu ficava, nossa, a pessoa me rejeita porque eu sou louca de pedra. O que eu preciso fazer para não ser louca de pedra? Né? Quando eu trabalhava, a pessoa falava, ai, Cris, isso aqui, ó, não vai dar pra promover agora, que não sei o que, lá. E daí eu falava, nossa, eu não sou suficiente pra pessoa me promover pra essa função. E o que eu precisava fazer? E aí isso fez eu adquirir muito conhecimento, graças a Deus. Mas isso também fez eu fazer coisas loucas. Sabe? Tipo, só porque eu queria que as pessoas me amassem e que eu fosse aceita nos lugares. Tipo, no trabalho. Não faz sentido. Tava fazendo as coisas pelo motivo errado. Que é o que eu sempre falo aqui. Nos vídeos. Errado, porque eu tinha que fazer as coisas pra mim. Pra eu me amar. Não pra não sentir que as pessoas me rejeitaram. Porque aí eu tô falando pras pessoas que elas podem me dar o valor que elas quiserem. Eu tô ensinando as pessoas. E eu tava ensinando as pessoas. Tava ensinando as pessoas que eu não tinha autoestima, que eu não reconhecia meu valor, que eu não sabia o meu merecimento. Eu tava ensinando elas a me tratar. É isso que a gente tá fazendo. Quando a gente traz esse sentimento de rejeição por qualquer coisa que a gente recebe do outro, a gente se responsabiliza por ele e diz, a pessoa tá me rejeitando porque eu sou isso, eu sou aquilo, porque falta isso ou falta aquilo. Eu tô deixando as pessoas dizerem qual é o valor que eu tenho. E aí eu tô esquecendo quem eu sou. Então, isso mudou pra mim. Presta atenção no que eu vou falar agora. Isso mudou pra mim. Quando eu olhei pra mim. E olhei pra quem eu era de verdade. Uma pessoa com falhas, com defeitos, que cometeu erros, com problemas, com milhões de coisas pra aprender e melhorar. Olhei pra mim. Mas olhei pra puta mulher que eu era. Até aquele momento. Para todas as coisas que eu tinha alcançado, para todas as minhas batalhas, sendo elas que eu tenha perdido ou ganhado na minha concepção, olhei para minha caminhada, olhei para minha jornada, olhei para quem eu sou e o quanto eu dou. E eu não tô falando de dar e receber, eu tô falando de reciprocidade. Porque eu sendo a pessoa que eu sou, eu tratando as pessoas do jeito que eu trato, eu dando o melhor de mim, eu tenho que receber o pior das pessoas. Não, eu mereço o melhor. E o melhor pra mim é eu quem sei. Eu sou suficiente pra mim. Com um monte de coisa pra aprender, com um monte de coisa pra viver. Mas eu não deixo mais
que as pessoas me digam o valor que eu tenho. Então, a partir do momento que eu me conheci, comecei, né? Porque eu tô na caminhada aí e eu nunca mais deixei as pessoas dizerem uma coisa pra mim e aquilo fazer eu me sentir rejeitada. Tô saindo com uma pessoa e a pessoa não quer mais ficar comigo, azar o dela. Ela não precisa falar nada pra mim. Ela pode até falar, não vou sair mais com você porque você é chata pra caramba. Tudo bem. Não vou me sentir rejeitada, por mais que eu possa até estar afim dessa pessoa. Porque eu vou dizer, eu tô dando o meu melhor. Se mesmo assim a pessoa acha que eu sou chata e não quer ficar comigo, tá tudo bem. Ela não precisa, porque eu estou comigo. Eu posso ser chata, mas eu gosto de ficar comigo. Tá tudo bem. Não vou trazer pra mim o valor que o outro me dá. Você não é uma profissional boa o suficiente, desculpa. Eu sei quem eu sou, eu sei como eu caminhei até aqui. Se você acha isso e não quer me contratar, tá tudo bem. Na minha concepção, tá tudo bem. Você vai contratar um profissional que seja bom pra sua empresa. Se eu não sou essa pessoa, tá tudo bem. Mas eu me senti mal, que eu não sou suficiente por causa disso? Não te dou esse poder. Não dou esse poder pra ninguém. Isso só mudou quando eu comecei a olhar pra mim. E quando eu entendi que o que a pessoa fala pra você, ou que ela faz, muitas vezes essa questão de, eu traí porque você é morena, sei lá as desculpas esdrúxulas que aparecem aí. Meu, eu posso ser o que for. Eu posso ser bonita, feia, morena, loira, branca, não importa. A sua atitude diz sobre você, não diz sobre mim. E você querer dizer o valor que eu tenho, não vai colar. Não comigo, não mais. Porque eu sei o que eu mereço e eu sei quem eu sou. Então, não tente colocar valor em mim e no meu merecimento, porque não vai funcionar. E quando às vezes, né, acontece de eu ter aquele questionamento, eu faço uma pergunta só pra mim mesma. Eu realmente vou dar o poder de alguém dizer quem eu sou? Não, eu não vou fazer isso. Então, pergunte-se pra você mesmo. Quando você tiver dúvida, pergunte. Eu vou dar o poder pra essa pessoa me rejeitar? Essa pessoa aí que não tem que dormir e acordar comigo toda vez? Não tô falando de marido, tô falando que a única pessoa que acorda e dorme com você, vai no banheiro 24 horas com você é você mesmo. Então, pensa. Quando alguém se sentir rejeitado, fala, eu vou dar o poder de alguém que não tá dentro de mim me rejeitar? Faz sentido? Pensa um pouquinho sobre isso. Espero que tenha ajudado. Um beijo.